Olá, meus irmãos e amigos. Estamos outra vez nesse encontro esperado, nesse encontro planejado, nesse encontro proporcionado pelo próprio Deus. Não creio que há coincidência. Quando a gente pensa em coincidência, a gente imagina, a gente sabe de que para muitos são situações não planejadas, não desejadas, não, digamos, organizadas, mas que favorecem as pessoas, seja, na verdade, para trazer bem para elas ou, infelizmente, para causar danos. Só que no reino de Deus, a gente, a partir daquilo que a Bíblia apresenta, nós não cremos em coincidência, como se as coisas acontecessem eventualmente por uma casualidade, sem que haja um propósito de alguém e uma intenção em sua realização. Nós cremos na direção de Deus, nós cremos na providência de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nada do que acontece em nossa vida é acidente de percurso, é uma casualidade, é uma coincidência. Nós cremos sim na ação de Deus, nos planos de Deus e na providência de Deus para realmente abençoar todo aquele que nele confia. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem um propósito. Se você ler Isaías capítulo 55, do verso 6 até o versículo 11, você vai ver que Deus apela para que as pessoas o busquem enquanto ele está perto, que invoque enquanto se pode, buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Porque vai chegar um dia em que as pessoas vão querer buscar o Senhor, não vão encontrar. Vão querer clamar por Ele e Ele não estará perto. Não porque Ele não queira estar perto, nem queira ouvir, mas por causa do distanciamento que as pessoas têm feito, né? Têm feito na sua vida em se afastar do Senhor. Os salmos apresentam várias experiências de pessoas que buscaram a Deus e aqueles que optarem em permanecer distantes dele. Por essa razão é que nós, com muito cuidado, com muito temor e amor, nós precisamos ler a palavra de Deus e pedir ao Senhor para que, pelo Espírito Santo, haja entendimento da nossa parte, porque a Bíblia não é um livro de história, como já falei em outra ocasião. A Bíblia não foi escrita para se somar a outros livros e ser tratada como outros iguais. Não, a Bíblia é diferente. A Bíblia tem algumas peculiaridades que a distinguem da palavra de outros livros, de outras informações. É por essa razão que essa palavra permanece, como a Bíblia mesmo diz, o próprio Deus permanece para sempre. Mateus 24, verso 35, Cristo falou: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Pois bem, vamos então para o Salmo número 85. O que nós temos a aprender, a considerar, a tirar lições para a vida de cada um de nós? O Salmo é um salmo curto, tem 13 versículos apenas, mas não é a grandiosidade de um salmo determinada pelo número de seus versículos, mas todos os salmos são grandiosos pela mensagem que ele traz, seja pequeno, médio ou grande em número de versículos. E o Salmo 85 não foge a esse conceito, a essa convicção de que Deus tem algo a dizer para você, para mim, para todos nós. O Salmo começa com a seguinte declaração: foste favorável à tua terra, ao Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Aqui o salmista, que na verdade os coraitas, que faziam parte de um grupo religioso na adoração, no culto público, esses coraitas, então, escrevem esse salmo começando numa retrospectiva, trazendo à memória alguns dos feitos do Senhor. Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Jacó aqui tanto se refere ao segundo filho de Isaac, já que foi Esaú e Jacó. Jacó aqui também se refere ao patriarca,
né, a esse que deu origem às 12 tribos de Israel, como também Jacó se refere de um modo indireto à própria nação israelita, porque Israel foi o nome que Deus deu a Jacó mediante aquela luta que ele teve com o anjo do Senhor. Deus mudou o nome de Jacó para Israel porque Deus estava mudando a história da vida daquele homem. Não sei se vocês sabem, mas houve uma época aí que várias pessoas famosas da música, do cinema, do teatro, da TV, resolveram mudar seus nomes, acrescentando uma letra, acrescentando duas letras, acrescentando um nome outro, porque eles acreditavam que fazendo essas mudanças, de acordo com aqueles que os instruíam, haveria um favorecimento para a fama, para o crescimento, para a prosperidade, para o êxito. Não, eu vou mudar meu nome, porque já disseram alguns que se eu colocar essa letra, ou essas letras, ou esse nome, eu vou prosperar. Lê do engano. As mudanças de fora para dentro não trazem impacto algum, mas as mudanças de dentro para fora fazem muita diferença. E foi isso que Deus fez com Jacó. Mudou o nome de Jacó para Israel, porque houve uma transformação de vida. É por essa razão que a Bíblia diz que em Jesus nós nascemos de novo, nós recebemos uma vida nova, e isso é interior. No caso aqui do Salmo 85, o salmista diz: o Senhor trouxe restauração para Jacó, o Senhor mudou, o Senhor renovou, o Senhor trouxe uma nova perspectiva para Jacó. Certamente, meu querido, nós estamos passando por um período de transformação, um período difícil, um período em que muitas coisas estão acontecendo por causa da pandemia, a Covid-19, essas idas e vindas com respeito a decretos municipais, estaduais, essas coisas que estão trazendo inquietação quanto à volta ou não da escola, abre ou não comércio, retorno gradual às atividades. Então, a gente precisa de um milagre de Deus na vida. Precisamos de um milagre da ação de Deus no coração de cada um de nós. E aqui o salmista diz: o Senhor trouxe restauração a Jacó. Que Deus traga a você e a sua família a restauração que só Ele pode fazer em Cristo Jesus. Mas o Salmo continua fazendo esse histórico. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Não há bênção maior, não há alegria maior do que os pecados perdoados. Você pode ter pouco ou muito dinheiro, pode ter pouco ou muito conhecimento, pode ter pouco ou muitos recursos, mas o que gera paz no coração é o perdão dos pecados. O Salmo 32, escrito por Davi, ali há uma narrativa, há uma descrição da alegria do salmista por ter os seus pecados perdoados. E Jacó teve realmente os seus pecados perdoados. Isso prova para nós, em particular, de que Jacó não era um homem perfeito, nem a nação de Israel a melhor das nações. Onde há ser humano, há imperfeição, há falhas, há erros, há pecados. Mas o que Deus espera que cada um reconheça, admita os seus pecados, os abandone e realmente se volte para o Senhor, porque Ele é grande em perdoar. E continua no verso 3 do Salmo 85: retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Ou seja, vou ler novamente porque é muito interessante o verso 3. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. O que o salmista está colocando? No verso anterior, ele fala do pecado, da culpa e do erro. E no verso seguinte, ele fala do perdão e da maneira graciosa e misericordiosa com que tratou o Senhor o seu povo. Os nossos pecados nos condenam diante de Deus. Os nossos pecados se constituem ou formam uma barreira entre nós e Deus. Mas Deus, em seu santo amor, em sua graça e bondade infinitas, Ele enviou Jesus para destruir a barreira que havia entre nós e Ele, para que nós tivéssemos comunhão verdadeira com Ele. Em outras palavras, é isso que o Salmo está falando. Deus se afastou da sua ira em relação
ao pecado do mundo, porque o pecado é uma ofensa a Deus. E quem já foi ofendido, naturalmente se ira. Deus se ofende com os nossos pecados, mas ele é misericordioso. Se você entender as consequências terríveis que recaem sobre a vida do pecador, você não brincaria com o pecado, ao contrário, você diria: Deus, tenha compaixão de mim. E no verso 4, diz aqui no Salmo 85, restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Certamente que os salmistas estavam aqui traduzindo o sentimento de apavoramento, de medo, de temor a Deus diante dos pecados, porque eles sabiam que o pecado de cada um deles trazia consequências terríveis para eles diante da justiça de Deus. Quanta gente está brincando com a palavra de Deus, fazendo pouco caso da Bíblia, brincando com os mandamentos do Senhor, debochando realmente da palavra de Deus, fazendo pouco caso das mensagens bíblicas. Eu me recordo de um pastor Armstrong, eu não sei o prenome dele, mas o sobrenome é Armstrong, e ele pregava numa dessas tendas que se armavam nas praças, nas cidades americanas, lá pelos anos 1960, e então havia essa corrida para os cultos debaixo daquelas tendas, e enquanto o pastor estava se aproximando para pregar, um grupo de jovens estava ali formado, e um deles, que era médico, disse assim para os seus colegas: quer ver envergonhar aquele pastor que está pregando? Aí os colegas: mas como? Presta atenção. E então aquele médico chegou para ele, interrompeu o pastor, e disse: pastor, o senhor prega para quê? Aí ele disse: eu prego para salvar almas. Aí então o médico falou assim: pastor, então eu vou lhe fazer 5 perguntas. O senhor já viu alguma alma? Não. O senhor já escutou alguma alma? Não. O senhor já cheirou alguma alma? Não. O senhor já provou o sabor de alguma alma? Não. Já tocou em alguma alma? Não. Então, a alma não existe, logo seu trabalho é em vão. Não vai salvar alma coisa nenhuma. Aí todos riram pelo vexame que aquele pastor passou diante daquela palavra do jovem médico. Mas logo em seguida o pastor Armstrong perguntou ao jovem: você é médico? Sim, eu sou médico. O seu trabalho para quê? Para aliviar a dor das pessoas. E então o pastor disse: eu vou lhe fazer 5 perguntas. O senhor já viu alguma dor? Não. Já escutou alguma dor? Não. Já cheirou alguma dor? Não. Já provou o sabor de alguma dor? Não. Já tocou em alguma dor? Não. Então a dor não existe, seu trabalho é em vão. Aquele médico saiu envergonhado. Deus enviou Jesus para salvar a nossa alma. E salvar implicou em ele, Jesus, vir morrer para perdoar os nossos pecados. O salmista fala do perdão de Deus, que é a bênção maior que qualquer pessoa pode receber neste mundo e para a eternidade. E continua no verso 5: ficaste indignado conosco para sempre, ou melhor, ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? O salmista faz uma pergunta, ou 2 perguntas, que em outros salmos também foram feitas, num conjunto de 6 perguntas. Essas perguntas se repetem aqui de outra maneira, mas elas são muito, digamos assim, diretas. Ficarás indignado conosco para sempre? Sabe, o pai que ama o filho, escute bem o que eu vou falar. O pai que verdadeiramente ama o seu filho, a sua filha, quando o filho e a filha erram, o pai se ira, o pai se entristece, o pai fica revoltado, o pai disciplina, mas não deixa de amar. Na verdade, o fato de disciplinar o seu filho que errou, a sua filha que errou, é uma demonstração de amor. O pai que não ama, a mãe que não ama, vê o filho errar, vê a filha errar e não corrige. Mas quem ama, corrige. Como diz lá Provérbios capítulo 3, nos versos 10 a 12. Olha, ele diz lá o texto, ou 11 e 12. Não fiquem tristes quando vocês forem disciplinados,
porque Deus disciplina os seus servos, os seus filhos, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Quem ama disciplina. O pastor que ama disciplina. A igreja que ama disciplina. Quem não ama deixa as coisas acontecer sem qualquer atitude. Mas a palavra de Deus nos corrige, porque Deus nos ama. Então a pergunta é: ficarás indignado para sempre? O Senhor vai ficar indignado conosco para sempre? E a segunda pergunta: prolongarás a tua ira por todas as gerações? Claro que essas perguntas já tinham respostas. Eram perguntas eloquentes, perguntas que demonstravam uma inquietação, uma preocupação, uma aflição. Será que eu nunca vou ser perdoado? Deus se ira sim, mas a sua ira dura pouco, considerando o seu amor. O amor de Deus, a misericórdia de Deus duram para sempre. A sua ira por um pouco de tempo. Mas o fato de Deus se irar por pouco tempo não significa dizer que Deus não vem agir com justiça. Deus realmente age com justiça. Se você ler João 3,36, nas palavras de João, o Batista, o precursor de Jesus, diz: olha, aquele que crê no Filho será perdoado, mas aquele que não crê permanece debaixo da ira de Deus, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Se você realmente insistir no seu erro, no seu pecado, a ira de Deus permanecerá sobre você e contra você. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque você não quis se arrepender. Mas para aquele que se arrepende, Deus oferece o perdão em Cristo Jesus. E continua aqui no verso 6 do Salmo 85. Acaso não nos renovará por todas as gerações? Acaso não nos renovará a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? É uma pergunta muito interessante. Acaso não renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Ou seja, o salmista, ou seja, os coraitas, colocam nesse texto de que a razão da alegria deles não era pelo vinho que estava sendo extraído da videira, não era pelo azeite que saía da oliveira, não era pelos figos que saíam da figueira, não era pela multiplicação do rebanho, mas sim pela ação de Deus. Se você ler Abacuque capítulo 3, no verso 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, e a figueira não ofereça o seu fruto, e que não haja animais no campo, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Ou seja, a nossa alegria, a sua, a minha, nossa alegria, não devem, até podem, mas não deve depender dos recursos, nem das circunstâncias favoráveis. Ao contrário, mesmo diante das adversidades, se alegre no Senhor, porque o Senhor está com você e você com o Senhor, como Paulo e Silas, que à meia-noite, no calabouço, na prisão, num lugar fétido, frio, escuro, eles cantavam e oravam ao Senhor. E isso depois de terem sofrido vários açoites e injustamente. Já pensou? Se alegrar no Senhor, dizer: Deus, eu me alegro em ti, porque tu és maravilhoso. E aqui no verso 7, se aproximando do final do Salmo, ele diz assim, na metade do Salmo: mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Ele havia feito a pergunta: manterás a tua ira ou ficarás indignado para sempre? Não vai nos perdoar? Não vai agir com compaixão? Havia uma dúvida expressa nas perguntas, mas havia uma certeza manifestada nessa súplica: mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. E ele continua no verso 8: eu oferecerei o que Deus, o Senhor, disse. Ou melhor, eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Ele promete paz ao seu povo, aos que são fiéis. É uma palavra de esperança. É uma palavra de alegria. É uma palavra que traz ânimo ao coração. O Senhor prometeu paz ao seu povo. Deus enviou Jesus
para que por meio de Jesus, você e eu tivéssemos a paz. Ele prometeu paz ao seu povo. Jesus, em João 14, verso 23, 27, ele diz: deixo para vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não dou esta paz como o mundo a dá. Não se perturbe e nem se inquiete o seu coração. A paz é uma só. Não existe paz A, paz B, paz C. A paz é uma só. O que Cristo colocou é quanto à fonte e ao modo. A paz que tem como fonte o mundo e da maneira como o mundo dá é passageira, é transitória, não aguenta os trancos e os problemas da vida. Mas a paz que vem de Jesus e que é o próprio Jesus é duradoura, é perene, é de dentro para fora e permanece apesar das circunstâncias adversas. Jesus é a promessa que Deus cumpriu para trazer paz ao nosso coração. E diz ainda, eu vou repetir o verso 8, e ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Você quer ter paz? Se afasta do mau caminho. Quer ter paz? Não peque contra Deus. Quer ter paz? Seja obediente ao Senhor e cumpra a palavra dele. Quer ter paz? Seja sujeito aos seus pais. Quer ter paz? Siga realmente sendo obediente ao seu pastor, à sua liderança espiritual na igreja. Quer ter paz? Ande no caminho certo. Uma pessoa que eu gosto muito tem uma frase que ela diz o seguinte: quanto ao do certo, olha só o que ela fala, do certo não se pode falar nada. É uma frase simples, mas verdadeira. Do certo não se pode falar nada. Tá certo. Agora do errado, vários motivos. Mas se a pessoa age de forma correta, ela tem paz no seu coração, porque ela tem paz, porque vem de Deus e a sua paz é o próprio Senhor. E continua aqui, está no verso 9. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Perto está a salvação que ele trará àqueles que o temem. Tudo vem de Deus. Aqui vem o amor, vem a alegria, vem a paz e vem a salvação. São coisas básicas para uma vida feliz. A alegria que vem de Deus, o amor que vem de Deus, a paz que vem de Deus, a salvação que vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Como disse Agostinho, citei alguns dias atrás, Agostinho, bispo de Hipona, disse: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e não descansaremos enquanto não descansarmos em ti. Quer ter paz, quer ter alegria, quer ter salvação, quer ter realmente amor verdadeiro, se volte para o Senhor, porque Ele é a fonte inesgotável de amor, de alegria, de paz e da verdadeira salvação. É por isso que no verso 10, no antepenúltimo versículo, diz assim: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Falando de conciliação ou de reconciliação ou de comunhão e de aproximação. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Falando de algo muito íntimo, de algo muito particular, de um encontro realmente extraordinário. O amor e a fidelidade, a justiça e a paz. Tudo vem de Deus. Tudo começa em Deus. E tudo converge para Deus naquilo que de bom Ele tem para cada um de nós em Cristo Jesus. E então diz aí no versículo 11: a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Que interessante! A fidelidade de Deus se manifestará na produção, no cultivo e no crescimento, na germinação, no crescimento e na produção dos frutos na terra. Deus é fiel. Deus não fará com que a obra dele sofra solução de continuidade.
Confie em Deus. Faça aquilo que Deus manda você fazer e deixe o restante com Ele. E continua aqui no verso 12 do Salmo 85. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Veja só coisa interessante. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Como no Salmo 67, falando da produção da terra. Os salmistas aqui, os coraitas, como todos os hebreus, sabiam que Deus é o Senhor da chuva e aquele que faz a terra germinar. É Ele que dá o fruto e faz a semente brotar e as árvores crescerem e darem frutos. Mas os cananeus pensavam diferente. Os cananeus achavam que Baal era o deus do plantio e que eles tinham que sacrificar ao deus Baal, se retalhando, se cortando, fazendo coisas absurdas para que a terra pudesse produzir, e indo de mal a pior. Os hebreus não. Eles criam que Deus é o Senhor realmente da terra. É Ele que torna a terra produtiva. É Ele que abençoa, trazendo resultados para o trabalho das mãos daqueles que plantam. Então confie em Deus, faça o que é certo, deixe com Deus o resultado. Então termina o Salmo 85 com as seguintes palavras no verso 13. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Que coisa interessante. O amor, a alegria, a paz, a salvação, a fidelidade, a justiça, tudo isso virá do Senhor e é para nos abençoar, para que no Senhor continuemos dependentes e agindo de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, minha querida, e que você cumpra, ou melhor, que você viva as promessas desse salmo, à medida em que você, pela fé, cumpre os seus mandamentos, as suas ordens. Que Deus te abençoe. Seja você e a sua família felizes em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele confia, hoje e para todo sempre. Amém e amém.